Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, o seu coração. E a palavra que eu quero ler está em Apocalipse capítulo 1, verso 13, que diz o seguinte: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Olha que interessante, ó. O livro do Apocalipse, o apóstolo João tendo essa visão do filho do homem, o próprio Cristo Jesus, no meio dos candeeiros. Esse é o versículo 13. Lá no versículo 20 ele vai explicar e vai dar o significado dos candeeiros, que simbolizam as igrejas. Olha que interessante. No meio das igrejas está o Filho do Homem. Isso é interessante, né, irmãos? Porque muitas vezes nós perdemos a noção do sobrenatural. Com o passar dos anos, né, com o passar dos dias, né, você já tem 10, 5, 15, 20 anos de crente. E se nós não vigiarmos, a gente passa a ser religioso, né? A gente vai aos cultos, perdendo essa noção do sobrenatural. Percebe o que eu quero dizer? Muitas vezes perdemos essa noção do sobrenatural. A gente muitas vezes vai para a igreja, assim, no pensamento, eu vou lá, o pastor vai cantar um louvor, vai pregar, o irmão vai cantar um louvor, e vou lá, preciso conversar com a irmã, com o irmão, preciso perguntar umas coisas para ele, vou rever fulano. Mas muitas vezes nós esquecemos algo que é tão importante para a vida da igreja. E o que é, pastor? Que o Filho do Homem, o Senhor Jesus, ele está no meio dos candeeiros, ele está presente nas igrejas, né? Ele está contemplando o nosso coração, está contemplando a tua motivação, a minha motivação. Por que você vai ao culto? Com que intenção você vai à igreja? Quais são os seus propósitos? Deus está contemplando tudo isso. O Senhor Jesus está no meio dos candeeiros, no meio da igreja. A igreja é sustentada por Ele, querido. Não é o pastor. A obra não é do pastor. A obra é de Deus. A obra é do Senhor Jesus. Então, note bem. Esse mesmo texto aqui, ele vai comparar os pastores a estrelas. Certo? A estrelas. E se Deus que plantou, que colocou aquela estrela, aquele pastor de eterna da igreja, se ele entender que tem que remover o pastor, ele remove. Se ele entende que o pastor tem que continuar, o pastor continua. Porque ele está presente. Muitas vezes nós esquecemos do elemento sobrenatural. O pastor diz, vamos evangelizar, por exemplo. Né? Vamos evangelizar. Esquecemos que é o Senhor Jesus que colocou isso no coração do pastor. Porque o Senhor Jesus, o Filho do Homem, está no meio dos candeeiros. Quando alguém é levantado, quando alguém é chamado para um trabalho, para um ministério, foi o Senhor Jesus que está no meio da igreja, que colocou esse sentimento no coração do líder. Olha que bacana. Esse elemento sobrenatural, eu e você, nós nunca podemos nos esquecer. Deus é que levanta pastores, Deus é que levanta seus missionários, seus apóstolos, seus profetas. Deus é que planta uma igreja. Entende? Se eu sair dessa igreja, pastor, o meu dízimo é muito alto, é o mais alto da igreja. Se eu sair dessa igreja, a igreja vai fechar as portas, porque ela não vai ter condição de honrar seus compromissos financeiros. Não. Lamento dizer. É o Senhor Jesus que sustenta a igreja. O Filho do Homem está no meio dos candeeiros. Que bacana, né? É muito importante a gente ter esse entendimento. O elemento sobrenatural que por trás dos homens, que por trás de um grupo de irmãos, de pessoas falhas, eu e você somos falhos, por trás de um grupo há um Deus sobrenatural nos sustentando, tratando conosco, nos mantendo de pé, ministrando ao mundo o Evangelho, mostrando que é uma igreja santa, imaculada, uma noiva virgem sendo preparada para encontrar-se com o noivo. Nunca se esqueça, querido, que no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, Jesus está presente. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Muitas vezes, determinados grupos que se declaram igreja do Senhor se perdem no meio do caminho, mas por amar o seu povo, a sua igreja, o Senhor nos disciplina, nos ama, o Senhor nos orienta. Nós nunca devemos perder. Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração.
nunca perca, que eu também nunca perca essa noção, esse entendimento, a percepção do sobrenatural, que o Senhor Jesus continua reinando sobre a igreja. A igreja, as pessoas não me pertencem, as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor. E note, eu tenho esse entendimento, que as ovelhas são do Senhor, minha única missão é procurar apacentá-las e anunciar o Evangelho e ensiná-las a palavra, porque o Senhor, Ele continua soberano sobre a igreja e precisamos ter esse entendimento, Ele continua no meio da igreja. A igreja não é clube, a igreja não é uma organização não governamental, a igreja é o candeeiro de Deus. Amém? Fique com essa palavra, que temos sempre essa percepção desta realidade espiritual, que Ele está no nosso meio, cuidando de nós. Amém? Deus abençoe, até a próxima.